Louvado seja o Senhor. Só que lembrar aos irmãos, né, amanhã na chácara é a reunião mais importante da igreja, é a reunião de partir o pão. Então todos os irmãos e irmãs, né, estão convidados a participar da mesa do Senhor, né, desfrutar do testemunho do Senhor, né, nos ali comer e beber do Senhor, para que possamos ser fortalecidos, para que o Senhor, no nosso dia a dia, né, o Senhor possa ser a nossa vida e a nossa expressão. Então, encorajamos a todos os irmãos a participarem da reunião do Partir o Pão. Amém? Louvado seja o Senhor. Todos nós sabemos, irmãos, que estamos passando por tempos difíceis. Nós estamos nos últimos anos da volta do Senhor. Por isso é importante cada um de nós, como filhos de Deus, nos preparar pela volta do Senhor. Por isso, a nossa vida, o nosso viver é importante, porque Ele vai cooperar com a volta do Senhor. A igreja precisa estar preparada para a volta do Senhor. Por isso, hoje, irmãos, nós precisamos buscar o Senhor, nós vamos amar a palavra do Senhor, nós vamos amar a vinda do Senhor, né, para que o Senhor possa nos buscar a tua igreja, o teu povo, para que o Senhor possa buscar a cada um de nós os vencedores. Mas, individualmente, nós precisamos nos preparar, né? Como família também precisamos nos preparar, né? Como igreja também precisamos nos preparar, porque o ataque do inimigo tem sido muito forte. Muito forte. O inimigo, ele não dorme. Dia e noite, ele está nos acusando diante de Deus, nos acusando sobre a nossa vida, o nosso viver, apontando as nossas falhas, nossas fraquezas, visando simplesmente nos minar, para que nós possamos prosseguir na nossa carreira cristã. Por isso, é oportuno, né, nós nos enchermos do Espírito. O Espírito foi aquilo que Deus preparou para cada um de nós, para nós vencermos todas as coisas. É por meio do Espírito e é através do Espírito que nós podemos vencer todas as coisas negativas, todas as acusações do inimigo, é por meio do Espírito. Por isso que o Senhor, como o irmão compartilhou conosco na semana passada, ele morreu. Primeiramente, ele se encarnou, viveu aqui 33 anos e meio, morreu, ressuscitou a se tornar o Espírito que dá vida. E ele soprou esse Espírito para dentro de cada um de nós, quando nós cremos no Senhor, quando nós recebemos o Senhor. Por isso, esse Espírito que ele nos deu foi sem medida. Ele não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de poder, para que nós possamos vencer o caos desse mundo. Vencer Satanás. Vencer a nossa vida da alma, que é a coisa mais difícil de nós vencermos. Por isso nós vamos andar no Espírito, nós vamos viver no Espírito, porque o Senhor nos deu esse algo precioso,
que nós precisamos valorizar e que nós precisamos exercitar. Com o tempo, nós acostumamos. Acostumamos a vir à reunião, a ler a Bíblia, mas nós vamos usar o Espírito para ler a Bíblia, para ter comunhão com Deus, para vir às reuniões, para desfrutar da palavra, desfrutar dos hinos. Nós somos do Espírito, porque sem o Espírito é vazio. A nossa vida vai ficar vazia, sem sentido. A vida familiar vai ficar sem sentido. Por isso nós precisamos desse Espírito. O Senhor, lá em João, capítulo 7, versículo 37 e 38, fala: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém? Dentro de mim, dentro de você, se você creu no Senhor, se você recebeu o Senhor, tem um rio de água viva. Não é uma gotinha de água, é um rio. Deus nos deu o Espírito sem medida, não foi conta-gota. É um rio que está dentro de mim, é um rio que está dentro de nós. Agora, esse rio precisa fluir. Se ele não flui, tem algo que está impedindo. Por isso que em Romanos, o Senhor fala: a mente posta na carne dá para a morte. A mente posta no espírito dá para a vida e paz. Quem que é a mente? Sou eu, é a minha pessoa, é você, é a sua pessoa. E todos os dias, a hora que você levanta do lado esquerdo, né? É a mente posta na carne, dá para a morte. Do lado direito está a mente que posta no espírito, dá para a vida e paz. Você tem de escolher, eu tenho de escolher. Por isso nós invocamos o nome do Senhor. Senhor Jesus. Quando nós invocamos o nome do Senhor, esse Espírito começa a fluir de nós. Esse Espírito começa a nos encher e tirar todas as coisas negativas. Está vendo, irmãos? A todo instante, nós temos que tomar essa decisão. Para onde você vai pender? Para a carne ou para o espírito? Nós vamos pender para o espírito. Nós vamos seguir o espírito. Nós vamos andar no espírito. Nós vamos viver no espírito. Nós vamos nos encher do espírito. Porque no espírito nós podemos vencer todas as coisas. Porque esse espírito tem poder. Hoje uma irmã me ligou, falou: minha vida perdeu o sentido. Eu quero que Deus me tire a minha vida. Uma irmã. E nós oramos. Falei: irmã, isso é mentira de Satanás. A sua mente está colocada no lugar errado. A sua mente precisa estar no espírito. Você precisa ganhar o espírito.
Você precisa invocar o nome do Senhor. E começamos a orar, invocando o nome do Senhor. E oramos e declara para o Senhor agora que isso é mentira. Você não vive nessa terra, você vive na esfera de Deus, na esfera celestial. E começamos a invocar o nome do Senhor, a exercitar o Espírito. Está vendo, irmãos? Talvez você pense, isso nunca vai acontecer comigo. Não, talvez não aconteça dessa maneira, mas acontece de outras maneiras. A sua escola, a sua faculdade, o seu trabalho pode te prender e te matar também. Te impede de você andar no Espírito, de você viver no Espírito. Por isso, o Senhor falou, as minhas palavras são Espírito e são vida. Mas se nós não vamos ao teu Senhor, nós não ganhamos vida. Ganhamos conhecimento, ganhamos leitura da Bíblia, mas não ganhamos vida. A palavra de Deus tem que ser vida em nós. Tem que ter o sopro de Deus para dentro de nós. E quando Deus sopra em nós, nós conseguimos vencer as nossas fraquezas. Por isso que o Senhor deixou um rio para dentro de nós. E depende de mim e de você. Se você exercita, esse rio vai fluir. Certo? Eu me lembro direitinho quando nós fomos fazer a cisterna de água lá na chácara. Né? A gente contratou por tantos metros e chegou nada de água, só areia. Teve que furar mais profundo. A hora que furou o negócio, tocou no espírito da água, na fonte da água, jorrou. É assim, irmãos, que tem que ser em mim, tem que ser em você, tem que tocar no espírito e jorrar. Tem de fluir vida, tem que suprir vida. Quando o pecado entrou no homem, o que o pecado fez? Ele amorteceu o espírito do homem. O espírito do homem ficou sem função. E aí o homem começou a viver pela sua vida caída, pelo certo e pelo errado. E até hoje, foi a desconexão do homem com Deus. Todo homem foi desligado lá quando Adão e Eva pecou. Mas Deus preparou salvação para nós. Né? Para que nós voltássemos para Deus. Para que o homem pudesse funcionar o seu espírito. E quando o Senhor entra em nós, nós recebemos a vida de Deus, a vida eterna, a vida regenerada. Ela mesclou com o nosso espírito, aí ganhamos vida. O nosso espírito começou a ter função. Só que muitas vezes está entulhado, né? O ser humano acostuma fácil, né? Meu pai e a minha mãe moravam no Cássio Rezende. Eu descia ali de casa, João Gaetano, Fidelis Reis, Abel Ferreira, e na casa do meu pai, eu ia todo dia, depois que eu ia trabalhar. Meu pai e a minha mãe faleceu,
E muitas vezes eu saí de casa, eu estava indo para lá. Uai, o que eu estou fazendo? Costume. Tradição. Velharia, já acostumou. No espírito, nós não acostumamos. O espírito é algo vivo, é algo real. Efésios 5, versículo 15, fala: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, e sim como sábios. O que é andar prudentemente? É você estar no Espírito. É você viver no Espírito. Que você tem uma meta, você não desvia, você é prudente. Você está sempre vigiando, sempre orando. Não como nécio. Ah, depois eu faço. Depois eu leio, depois eu tenho comunhão, depois eu faço isso. Não faz. Vai vir o dia a dia, o trabalho, as coisas, te atropela. E você não desfrutou da sua porção. Aí nós ficamos uma presa fácil para o inimigo. Então nós precisamos invocar o nome do Senhor, precisamos voltar para o Senhor. Ó Senhor Jesus, eu não quero ser nécio, eu quero ser prudente, eu quero ser sábio. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Somos o quê? Remir o tempo. Remir o tempo é você não desperdiçar. Você está remindo. Agora, você não tem de trabalhar? Tem. Trabalha. Mas o tempo que você tem, você rumina a palavra, ora ao Senhor, pode ser audível ou sem ser audível, no seu interior, pode ler o versículo que você desfrutou de manhã, você guardou na sua memória, você pode exercitar, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensato, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Se você perguntar para qualquer cristão, quem quer fazer a vontade de Deus, todo mundo levanta. Todos levantam. Agora, como vamos fazer a vontade de Deus? Que maneira nós vamos fazer a vontade de Deus? O Senhor falou, ande na minha presença e ser perfeito. Moisés falou, Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não irei. Isso é uma pessoa prudente. Uma pessoa sábia. Que muitas vezes nós já sabemos, né? Nós aprendemos na nossa vida cristã. E aquilo vira manual. Não, a comunhão com Deus é todo dia. Sem exceção. Se você não pode ser 30 anos, 40 anos de vida cristã, se você falha um dia, você perde. Você tem que ter comunhão com o Senhor. Comunhão viva, verdadeira com o Senhor. Íntimo com o Senhor. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O mundo tem um vinho, e esse vinho me embriaga você, qualquer coisa, qualquer um de nós.
Não tem super-homem na vida da igreja ou na vida cristã. Você está vendo um filme, você está sendo embriagado. Você está vendo uma novela, está sendo embriagada. Né? Estamos no futebol que a gente gosta, está embriagado. É o mundo. E quando você está embriagado, você perde o quê? A sobriedade, é ou não é? Como é que nós voltamos à sobriedade? Enche do Espírito. Senhor Jesus, invoca o nome do Senhor, exercita o teu Espírito. Leia a palavra, ore e leia a palavra, como fala aqui. Falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hino e cântico espirituais. Você está na esfera de Deus. E junto com os irmãos, você entra na esfera de Deus. Enchendo do Espírito. Você está falando mesmo um salmo. Você está no Espírito, ou a palavra de Deus, ou o Evangelho, ou o Novo Testamento, ou o Velho Testamento. Você vai encher do Espírito. Você canta, não é porque a música que você só gosta. Você pode gostar. Tá certo? Mas que você desfruta Deus. Esse louvor te leva para a presença de Deus. Por quê, irmãos? Se você não encher, você vai estar embriagado com as coisas do mundo. Com o vinho desse mundo. Né? Louvando, ó, de coração ao Senhor. De coração. O que é o coração? É a consciência mais a nossa alma. Mente, emoção e vontade. A nossa pessoa. O que o Senhor quer de nós? O meu coração, o seu coração. Deus quer ganhar é o nosso coração. Porque o Senhor ganhando o nosso coração, ganhou o nosso ser. Por isso é importante nos encher do Espírito. Beber do Senhor. Comer do Senhor. Ruminar da palavra do Senhor. Vamos ler Ezequiel 47. Depois disso, o homem me fez voltar da entrada do templo, e eis que saía água debaixo do limiar do templo, e do oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo da banda direita da casa, e da banda do sul do altar. O 3. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me dava pelo tornozelo. 5. Mediu ainda outros 1000, e já era um rio, que não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, e as águas que se devia passar a nado, o rio pelo qual não se podia passar. E me disse, visto isso, filho do homem, então me levou a mim e tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, uma e de outra banda. Então me disse,
essas águas que saem para a região oriental e desce a Campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxame viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e onde chegarem essas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passa este rio. Esse rio que sai do trono de Deus, que hoje o trono de Deus está dentro de mim, dentro de você. Agora, quem governa? É você ou é o trono? É Deus. É o Espírito. É Cristo. Ou você faz tudo por você mesmo? Nós precisamos ter um cabeça. E aqui fala da onde que passa esse rio, tudo viverá. Eu tive no Mar Morto lá, em Israel. Ó, você pula e você não precisa se nadar, você nunca vai afogar. Mas abre o olho para você ver o que é arder do sal. O sal queima seu olho e tudo. Você não consegue ficar. Porque não tem vida. Não tem um peixinho, né? Como diz o outro, nem uma tilapinha, né? Não tem nada. Porque não tem vida. Mas aonde que esse rio chega, ele dá vida. Por que que o mar é morto? Porque ele só recebe. Você só recebe? Se você só recebe, você vai virar um mar morto. Você tem de receber e dar. Recebe e dá. Para aí você receber mais. E por isso, onde esse rio passar, vai nos dar vida. Louvado seja o Senhor. Esse é o Espírito que Deus deu para mim e deu para você, irmão. Você vai guardar? Minha avó. Minha avó é uma história mesmo. Né? Tudo que era ouro, ela guardava. Tudo que era ouro, ela guardava. Aliança ela não usava, ela guardava, correntinha, coisa e tal, tudo que ela ganhou de presente, né, dos netos, dos filhos, coisa e tal, ela guardou. Ela não aproveitou nada. Ela morreu com 86 anos. Puxa, será a minha avó, né? Puxa, né? A minha tia falou, não, mas sua avó tinha tanto ouro, né? Anel, aliança, coisa e tal. Será onde que ela pôs? Ninguém sabia. Aí meu tio falou, rasga o colchão lá para você ver. E rasgou o colchão, estava tudo lá. Bonito. Mas não desfrutou. Viveu 96 anos e não desfrutou de nada. O que adianta? Não, Deus te deu um rio, Deus deu um espírito para nós, mas você não desfruta. Eu não desfruto. Aí vira mar morto mesmo. Você recebe, você dá. Você recebeu de graça, dá de graça. Por que que nós oramos para as pessoas? Nós pregamos o evangelho. Nós testemunhamos do Senhor. É você dando, você fluindo.
Ou você acha melhor? Eu conheço muito a palavra. Você não dá para sua esposa, não dá para os seus filhos, não dá para os seus netos, e pronto. O que adianta? A primeira coisa que Deus, lá no tribunal de Cristo, vai me perguntar, onde está sua esposa, onde está seus filhos, onde está seus netos, e depois onde estão os irmãos. Então, por isso, hoje ainda podemos, irmãos, porque a porta da graça está aberta, o rio está fluindo. Nós podemos nos encher, nós podemos nos desfrutar ainda. Que hora que fechar a porta da graça, acabou. Não, perdão, não vai ter mais tempo, né? Nós cantamos aquele hino, né? Das virgens, né? 5 prudentes e 5 nécias. Todas as 10 eram salvas. Tinha óleo na lâmpada. Mas 5 não tinha na alma, na vasilha. E as outras 5 tinha. E aí gritou, eis o noivo. Quer dizer, a porta vai fechar. Cadê o óleo? Me empresta, Nélio. Me empresta, Davi. Não tem jeito de emprestar, irmão. Você não pode emprestar para sua esposa, Pereira. Nem ela pode emprestar para você. É individual. Aí o que ela falou? Vai lá comprar. A hora que elas foram comprar, fechou a porta. Acabou o tempo. Irmãos, você vai querer viver embriagado com esse mundo? A porta está fechando. Não é melhor nos encher hoje? Não é melhor nós enchermos a nossa vasilha hoje? Negar a nós mesmos, tomar a cruz e seguir o Senhor? Amar o Senhor, amar a vinda do Senhor? Puxa, o tempo já se foi. Não vou entrar muito no detalhe do casamento, porque dia 20 de maio nós vamos ter uma reunião especial de casamento, ó, de casais para a igreja em Uberaba, né? Aí nós vamos desfrutar bem plenamente, porque vai ser sábado e domingo, nós vamos ter bastante comunhão. Mas nós temos uns princípios. O casal precisa se encher juntos. Eu sou super-homem. A minha esposa, tadinha, está lá. O que adianta? Lá no tribunal o senhor falou, cadê a sua esposa? Que eu te dei para você cuidar, para você alimentar, para você suprir. Ah, não. Ela não quis vir para a reunião, eu vim. Eu desfrutei, Senhor, ó, eu orei todo dia, eu busquei. O senhor vai falar, não, eu quero, cadê a sua metade? Foi eu que te dei? Eu quero ela. Ah, mas aqui, ó, a irmã fulana de tal, aqui, ó, minha cooperadora aqui. O senhor, não. Ela positivo. Eu quero a sua esposa. Tá vendo, irmãos? Cadê seus filhos? Porque o inimigo não está brincando, ele quer destruir a sua casa, a sua esposa, os seus filhos, ou o seu esposo. Por isso nós somos vigiar. Nos encher para o casamento, né, que é o tema
encher do Espírito para o casamento na vida da igreja. Mas nós temos princípios importantes que nós precisamos ver. Primeira coisa, de um casal, não ser independente. Né? Eu sou independente, eu trabalho, eu ganho meu dinheiro, tá certo? Eu cuido de mim. Independente. Presa fácil para o inimigo. Sabe por que Adão pecou? Porque Eva foi independente. E sabe por que Eva pegou? Porque Adão não vigiou o jardim, não guardou o jardim. Se Eva tivesse perguntado para Adão, a serpente está falando que se eu comer, beleza, você, igual a Deus, você é conhecedor do bem e do mal. Adão estava no espírito, não, isso é engano. Mas ela se tornou independente. E ele não cuidou do jardim. Ele não guardou o jardim. Não tem uma vida independente. Você vai cair, você vai ser derrotado. Não tem gigante espiritual na vida da igreja. Na vida com Deus. Nós precisamos um dos outros. O segundo ponto é o ponto de Adão. Nós precisamos vigiar. Vigiar. Nós precisamos guardar, nós precisamos proteger. Se você não protege a sua casa, a sua família, como é que você vai proteger os irmãos? Em Efésios 6:18, fala assim, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Tá vendo? Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Não é maquinalmente, não é que você aprendeu, mas no Espírito. Para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vigiar não é só hoje. Eu estou vigiando. Amanhã você deixa o portão tudo aberto da sua casa. O inimigo vai entrar. Vigia é o ponto do casamento. Precisamos do Espírito para vigiar e para guardar. E o terceiro ponto que é importante, irmãos, está em 1 Pedro, e aí eu vou terminar. Primeira Pedro, capítulo 3, versículo 3, versículo 1 e 2. Mulheres, sede vós igualmente submissa ao vosso próprio marido, para que ele ainda não obedece à palavra. Seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa, e observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Terceiro ponto importante, cheio de temor. As pessoas hoje perderam o temor de Deus.
não dão valor a Deus. Não é isso? Nas escolas, no trabalho, nas coisas. E mesmo nós, irmãos, nós temos que ter temor de Deus. Nós achamos que podemos fazer o que quer. A igreja não é democracia. A igreja tem a autoridade do Espírito Santo e nós temos que ter temor, porque cada um de nós, Deus vai cobrar no trono. Então nós vamos aprender o quê? Ter temor de Deus. Porque a tudo ele vê. Eu posso esconder da minha esposa, posso esconder dos meus filhos, posso esconder dos irmãos, mas de Deus não tem jeito, irmão. Não tem jeito. Então, esses são princípios importantes na nossa vida como casal. Por isso é importante nós nos enchermos do Espírito. Nós não podemos ter uma vida independente, nós não podemos deixar de vigiar e guardar o jardim, e nós vamos aprender a cada dia ter temor de Deus, ter reverência ao nosso Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor possa nos encher do Espírito como um rio, e que aonde ele passa, tudo viverá. Na sua casa, em você, na sua esposa, nos seus filhos, por onde quer que esse rio passar, tudo viverá. Porque esse rio é o próprio Senhor, é o Espírito que dá vida. E ele precisa fluir de cada um de nós. Amém? Eu gostaria de perguntar se tem alguém que veio a primeira vez aqui, ou todos já vieram? Por favor, o nome da senhora? Como? Maria Elvira. E o seu? Arthur? Tem uma senhora lá, como é que é o nome? Rosângela? Sandra. Tá bom? Nós vamos presentear vocês com um jornal, a irmã possa presentear com vocês, e vamos orar por vocês, para que o Senhor também possa abençoar a vida de vocês. Sim? Opa! Sim. Amém. Amém. Eu vou dar uma boa notícia para a senhora. Em Araxá também tem irmãos, se nós vamos pegar o telefone e eles vão visitá-las. Tá bom? Vamos ficar em pé para nós orarmos e o Senhor nos abençoar nessa noite. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela nossa irmã, os visitantes que estão aqui, também pelos irmãos, pelas irmãs, pelas crianças, os jovens, os adolescentes, os casais. Senhor Jesus, nós te declaramos nessa noite a nossa dependência de Ti. Ó Senhor Jesus, nós te declaramos que nós precisamos vigiar e guardar o jardim. Nós te declaramos que nós precisamos andar no temor do Senhor. Ó Senhor Jesus, por isso nos guarda na Tua presença. Nos guarda no Espírito. Venha nos encher a cada dia, porque aonde esse rio passa, tudo viverá. Senhor Jesus, leva-nos em paz às nossas casas, nos dá um bom descanso na Tua presença. Nós oramos e abençoamos em Teu nome, Jesus. Amém. Jesus é o Senhor.